Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Bem-vindos ao nosso Manicômio Brasil, né, com a briga da vacina, com os negacionistas, com os pirados de plantão. E a gente aqui sempre busca um espaço de reflexão, um espaço para a gente poder parar um pouquinho com essa briga e pensar nas coisas que são importantes, nas coisas que são relevantes, nas coisas que deveriam realmente estar sendo pensadas, né, num momento tão sensível para o país e para o planeta, né? E a gente tem visto assim muita de uns tempos para cá, né, virou uma grande onda negacionista de nega-se a vacina, nega-se a Covid, nega-se a história, nega-se a tortura, nega-se, enfim, a ditadura, e isso acaba nos alejando da nossa própria história. Para falar com a gente hoje, eu convidei meu ex-professor de TV na Faculdade de Jornalismo, o querido jornalista de vários veículos, Mário Rezende. Saravá, Mário! Saravá! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mário, enfim, acaba de lançar um documentário muito importante e que eu quero que ele conte um pouquinho para a gente, porque faz parte da nossa história. Ele vai contar um pouquinho sobre outro jornalista, né, o Hélio Fernandes, por acaso irmão, né, do Milor Fernandes, né, mas que está completando 100 anos e está lúcido, é o que eu achei o máximo. Então, fala um pouquinho sobre o confinado, Mário. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Muito orgulhoso de estar aqui participando e falando dessa obra aí que para mim também é motivo de muito orgulho. Eu vou começar até por um termo que você usou aí de negacionismo, né? Que é o negacionismo da ditadura, né? E isso, infelizmente, acaba sendo reforçado pela falta de conhecimento que a gente tem, né? Pela falta de informação mesmo, né? Que perdure, que sirva para informar e ensinar as novas gerações, né? Então, a ditadura aí tem meio século e muita gente que nasceu depois do final da ditadura, né, já nos anos 80, 90, já não sabe do que se trata e, dependendo de como essa pessoa é manipulada, ela é levada a crer que não existiu nada, mesmo que foi tudo mentira, né? Então, é importante a gente estar sempre lançando luz à história para contar o que realmente aconteceu, do mesmo jeito que houve o nazismo, né, o Holocausto. Muita gente segue tentando negar esses fatos históricos. Esse fato aconteceu em Pirassununga, que é a cidade onde eu nasci, aconteceu em 1967, exatamente. Eu até gostaria de ter lançado esse documentário em 2017, quando essa história estaria completando 50 anos, não foi possível. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas todo mundo sabe o quanto é desafiante produzir uma obra de audiovisual, ainda mais um documentário, sem recursos, sem apoio institucional, enfim. A gente vai dando murro em ponta de faca para poder realizar. Depois ainda veio a pandemia, né? No último ano, que também atrapalhou um pouquinho os meus planos. Mas, felizmente, eu consegui realizar, e numa data que eu também acabei estabelecendo como meta, que era agora o começo de janeiro, porque ela marca o aniversário do Hélio Fernandes, que fez 100 anos agora, dia 11, né? E essa data, para mim, era muito importante que eu pudesse marcar como uma homenagem a ele, né? E aproveitando também que as pessoas iriam eventualmente falar do Hélio, afinal, trata-se de um jornalista referência, né? Está bem sumido, também está em casa, recluso, mas uma figura que foi uma grande referência na história do jornalismo brasileiro, né? E fico também feliz quando você falou você usou um termo que foi terno, né? De ternura.
Eu tomei a liberdade de contar essa história de uma forma pessoal, com uma abordagem bem personalista mesmo, porque aconteceu na minha cidade e porque eu cresci nesse ambiente e sempre imaginei que um dia eu poderia escrever ou produzir algum conteúdo que fosse ligado à história da ditadura na cidade, né? A gente sempre ouviu falar de coisas, de histórias que aconteceram por lá. Eu cresci vendo os militares nas ruas, porque é uma cidade que tem duas bases, né, uma base da aeronáutica e uma base do exército, então, naturalmente, os militares fazem parte da rotina, né, não estou querendo dizer aqui que né, não é aquela expressão do militar ali, ostensivo, exatamente isso, mas faz parte realmente da rotina como uma coisa natural. Mas é óbvio que na minha infância, na minha adolescência, essa presença parecia, de fato, mais ostensiva, os militares estavam sempre participando das paradas, dos desfiles, muitas vezes eles desfilavam na rua sem motivo algum, entendeu? Isso me marcou muito, né? Então eu falei, um dia eu vou contar uma história disso, né? Meu pai sempre foi muito ligado aos militares, meu pai tinha ali uma certa atuação de destaque na cidade como figura pública, foi presidente do Rotary e tal, então ele tinha muito acesso e muito relacionamento com os militares, né? Eu mesmo, na minha família, uma das minhas irmãs casou-se com um militar da FAB, então eu sempre fiz parte, sempre a vida dos militares sempre fez parte da minha rotina, né? Então, naturalmente, essa história acabou ganhando força. E quando eu soube dessa história do Hélio Fernandes, com o confinamento dele lá em 1967, eu soube dessa história durante um almoço de família, meus irmãos que me contaram, numa conversa bem natural, isso tem menos de 10 anos, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu imaginei na hora que poderia render um documentário, porque é uma história que marca uma reviravolta muito, muito grande numa decisão de punição a um cidadão por questões políticas, né? Então, acabou causando uma reviravolta muito grande na história, e o Hélio se tornou uma celebridade na cidade, então tudo isso me chamou muita atenção, e eu achei que ela merecia ser contada do jeito que eu sei fazer, que é documentário, né? Uhum. Mário, como a gente estava falando, assim, a história da ditadura é uma história bastante difícil, né? Tem várias camadas na história, né? Que nem sempre são reveladas, que nem sempre estão sob a luz dos holofotes, né? Então, assim, é muito complicado para a gente, para a gente contar para as novas gerações. Hoje eu li um post interessantíssimo de uma menina falando assim, feliz de quem nasceu na década de 90, porque nunca não tinha inflação, não sabia o que era inflação, não sabia o que era repressão, e agora está aprendendo, porque só ouvia falar e não entendia o que era. E aí a pessoa, bem-vindos, né, ao mundo real. Assim, contar para as novas gerações sempre é um desafio, né? Porque é difícil contextualizar, eles não fazem ideia, eles nasceram numa democracia, teoricamente, né? Numa democracia, eles nasceram com liberdade de expressão. Então, assim, é muito difícil, talvez por isso existe ainda tanto negacionismo, ou até, né? Não, na época da ditadura que era bom, não tinha inflação, não tinha isso, né? As pessoas conhecem. Como é que você lidou com essa história para contar, sabendo que, né, tem novas gerações que vão assistir isso e que não tem essas referências históricas? Eu acabei não olhando sob esse prisma, né? Não tive tanta intenção de contar ali de uma forma tão didática, de modo que eu pudesse explicar o que era aquele contexto, né? Merecia talvez até um tempo maior no documentário para poder falar disso, né? O documentário tem só meia hora, né? Ele foi feito por uma plataforma que é o YouTube,
e a gente sabe que nessa plataforma as pessoas não ficam muito tempo paradas ali assistindo, então tem que ser um pouco mais curto. Então eu optei por fazer algo mais curto, em que eu pudesse contar essa história. Mas é claro, sempre me pautando pela maior objetividade possível, né? Assim, então, procurei pesquisar o máximo sobre o que aconteceu ali, sobre a própria trajetória do Hélio, com as informações sobre a vida dele, né? E usando como ponto de partida realmente o depoimento dele que eu consegui colher na casa dele no Rio de Janeiro. Mas, de fato, é um pouco estranho você falar para um público que realmente não sabe o que foi aquilo, e para pessoas que procuram negar a ditadura, que sequer se dão conta de que você não podia votar na época, né? Quer dizer, você não poder votar é algo inimaginável hoje, né? E isso foi real na época. Então, assim, não há o que negar, né? Mas, enfim, eu até acho que vale um comentário aqui em relação à história do Hélio em Pirassununga, é que muita gente, quando eu comecei a pesquisar a história dele, eu fiz muita pesquisa pelo próprio Facebook, né? Porque as pessoas usam hoje o Facebook como um lugar para contar suas histórias, para trocar experiências e tal. E aí tem algumas páginas de moradores de Pirassununga, moradores mais antigos, aí na sua faixa de 60, 70 anos de idade, um pouco mais, que são páginas de reminiscências ali, né? Então eu acabei explorando essa plataforma para poder contactar pessoas que pudessem dar depoimento, que pudessem confirmar aquilo que aconteceu, né? Naturalmente, entre essas pessoas, existem muitos conservadores, né? Muita gente que, com certeza, apoiou a ditadura, né? Que teve essa visão de que a ditadura veio para melhor, né? Você pode imaginar que numa cidade de interior, por exemplo, né? Em que, naturalmente, há um medo maior em relação a possíveis riscos, né? Aquele risco do comunismo, o risco da baderna estudantil, etc., para muita gente, a ditadura trouxe paz, né, trouxe tranquilidade em relação a isso, né, então, certamente muita gente se viu protegida dos revolucionários, não, né, dos comunistas, ou do movimento estudantil que estava reivindicando novos direitos e mudanças na política, etc., né, então, com certeza muita gente tinha uma visão política ali conservadora e ainda tem, né? E, para minha surpresa, o Hélio foi uma figura muito querida lá, né? Ele foi muito bem recebido. Ele não foi visto como um subversivo, né? Um preso político. Ele foi visto como um jornalista resistente, que articulado, que tinha suas opiniões, etc., e que estava ali por uma razão política, né, mas que foi muito respeitado por isso. Então, ele foi acolhido na cidade, foi tratado como uma celebridade, foi recebido pelas famílias, nas casas das pessoas, e assim ele é visto até hoje, né, então as pessoas falam no Hélio com muito carinho. Então, eu acabei colhendo no Facebook, assim, dezenas e dezenas de manifestações de pessoas que conviveram com ele ali em 1967 e que realmente admiram a figura do Hélio, né? Assim, são realmente simpatizantes dele e isso eu considero surpreendente, né? É muito raro isso acontece ainda, é muito raro alguém que coloca o dedo ali e fala, não, esse cara era um comunista, né? De um modo, com aquela visão um pouco mais conservadora, mais reacionária, né? Então é bacana ver como as pessoas realmente tiveram uma impressão favorável do Hélio, quase que antagônica à decisão ou às decisões do regime militar na época, né? Mário, conta um pouquinho da história do Hélio, né? Que você colheu, né? Quem era o Hélio, né? Porque, enfim,
falta-nos também esta referência, né, histórica. Exato. E é importante a gente saber a importância desse jornalista. A primeira coisa curiosa do Hélio é que ele tem 2 datas de nascimento, né? Ele nasceu no dia 11 de janeiro de 1921, né? Mas ele foi registrado em 17 de outubro de 1921, né? Então, há muita divergência em relação a isso. A data, ele tem a data de registro de nascimento e a data do nascimento como fato, né? Então, o Hélio é um desses caras, assim, que se formou sozinho, né? Que aprendeu a trabalhar sozinho no jornalismo, como tantos, né? Porque naquela época não havia faculdades. E o Hélio começou a trabalhar muito jovem, em jornais do Rio. Ele trabalhou no Cruzeiro, depois ele fez uma longa carreira em outros veículos, mas o Cruzeiro, se não me engano, foi o primeiro jornal onde ele trabalhou, levado pelo Milor Fernandes, o irmão dele, que já estava trabalhando como jornalista, acabou levando ele para lá. E ele certamente tinha um talento extraordinário, porque logo ele já subiu e já começou a exercer funções executivas, né, no veículo. E o Hélio rapidamente se tornou uma pessoa influente, passou a ter amigos importantes. Um desses amigos foi o Carlos Lacerda, que depois se tornou governador do Rio. O Carlos Lacerda, ele tinha comprado a tribuna da imprensa e acabou vendendo a tribuna para o Hélio nos anos 50. E aí o Hélio assumiu a tribuna e passou a ser dono de jornal, né? E o Hélio, desde sempre, foi muito combativo, sempre muito resistente às convicções, sempre né, se ateve às convicções dele, muito firmemente. Claro que ele tinha interesses políticos também, mas ele era um cara extremamente nacionalista, que do mesmo jeito que ele não aceitava o comunismo, ele também não aceitava o que ele chamava de integrismo, né? Então, ele era contra os liberais, porque considerava que os liberais queriam entregar o país, queriam entregar as riquezas do país. Então, ele era um cara realmente controverso, tinha opiniões muito controversas no jornalismo. Mas a Tribuna da Imprensa foi um jornal importante no Rio, um diário, e o Hélio sempre incomodou o poder, digamos assim, né? A primeira vez que o Hélio foi preso foi em 1963, portanto, antes do golpe militar, né? Quando João Goulart ainda era presidente. O Hélio publicou uma informação considerada sigilosa, que ele obteve de um ministro, e ele foi preso e foi julgado. Naquela época era assim, né? Ele foi preso porque ele publicou a informação sigilosa, é isso? Ele publicou essa informação sigilosa, que era considerada confidencial e que colocava em risco a segurança nacional, etc., né? Uma informação que na época foi passada pelo ministro da Guerra, né? Na época que havia essa informação, esse posto de ministro da Guerra. Então, o Hélio já começou ali a enfrentar ali as primeiras batalhas dele, já antes mesmo do regime militar. Quando veio o regime militar, o Hélio apoiou por meio da tribuna. Então, num primeiro momento, a tribuna apoiou o movimento de 64, a derrubada do João Goulart e aquilo que sucedeu. Mas, como tantos... havia uma expectativa de que os militares só colocassem ordem na casa e fossem embora. E isso acabou não acontecendo, muito pelo contrário, eles foram tomando gosto e foram ficando cada vez mais. E o Hélio se tornou logo um inimigo mortal do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, né? Foi um crítico contumaz do governo Castelo Branco. E aí, em 1967, aconteceu um fato que foi o que desencadeou
isso tudo que aconteceu, esse confinamento dele, né? Então, ele já era, de fato, um inimigo de Estado, digamos assim, já era visto como um cara de oposição que merecia, de alguma forma, ser calado, né? Mas que era respeitado pela posição que ele tinha, como dono de jornal, como amigo de pessoas influentes, né? No caso do Lacerda, de advogados poderosos e bastante influentes, como o Evaristo de Moraes, Sobral Pinto, figuras ilustres da República da época que defendiam presos políticos, né? O que aconteceu? Em 67, o Castelo Branco deixou o poder, foi substituído pelo Costa e Silva. Pouco depois da saída do Castelo, ele morre em um acidente de avião no Ceará. E o Hélio, ele nem esperou o sepultamento do Castelo e acabou publicando um artigo muito, muito crítico ao Castelo. Então, o Hélio acabou indo contra aquela maré de consternação nacional por causa de uma tragédia, né? Que aquilo foi uma tragédia. Você imagina o que é um ex-presidente da República que acabou de deixar o poder morrer num acidente de avião. Então, aquilo provocou uma consternação nacional muito grande. Só que o Hélio, ele nem esperou o sepultamento do Castelo. Ele publicou um artigo, assim, escrevendo as piores coisas possíveis do Castelo, né, chamando o Castelo dos piores nomes, assim, uma coisa realmente muito, muito crítica, muito dura. Isso já deixou os militares enfurecidos, né, ficaram com ódio dele e já começou a ver aquela movimentação toda, o que a gente vai fazer com esse cara, a gente precisa calar o Hélio e tudo mais. E aí, no dia seguinte, o Hélio, sabendo dessa reação negativa dos militares, o Hélio publica um segundo artigo reafirmando as críticas que ele havia feito, né? Então, ele desafiou realmente os militares e foi para cima de novo, usando o jornal. Aí, os militares arrumaram uma saída ali, que era uma saída jurídica em que não havia condenação judicial, não houve julgamento, foi simplesmente uma decisão que já era tomada na época, que não era tão comum, mas que já acontecia na época, que é o confinamento, né? O que é? Você pegar o sujeito e mandar para algum lugar e deixar ele isolado lá. Com isso você não comete uma violência de colocar o cara numa prisão, né? Uma cadeia, mas você consegue deixar o cara ali isolado, né, e silenciado. Então, foi o que eles fizeram, eles mandaram o Hélio para Fernando de Noronha, ele ficou 30 dias em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, na época, era um lugar nenhum, era uma antiga colônia penal, que foi usada durante muitos anos no Brasil como colônia penal, e naquela época era só uma colônia de pescadores, o presídio já não havia mais, só havia as ruínas, e havia uma base da Força Aérea lá. Inclusive, os militares americanos, na Segunda Guerra Mundial, chegaram a usar Fernando de Noronha como um ponto de apoio ali para as operações que seriam feitas ali no Atlântico, em que eles construíram ali alguns alojamentos e tal. Um desses alojamentos foi usado pelo Hélio para ficar hospedado lá. Então o Hélio ficou isolado, né, vivendo, fazendo nada, e lá decidiu escrever um livro para contar do que aconteceu, o que ele acreditava que tinha motivado. Ele faz toda uma análise política, jurídica do que aconteceu, né. Era uma forma dele se manter ativo, porque ele não podia escrever para o jornal, não tinha como, né, num lugar distante, não tinha nem telefone. Então, ele se manteve ativo escrevendo esse livro e fazendo reflexões sobre aquele período histórico e político que ele estava vivendo ali. E, ao mesmo tempo, a tribuna da imprensa continuou existindo, continuou atuante e usando o jornal
a favor dele. Então, assim, conclamando a sociedade a se opor àquela decisão, que era considerada absurda, do confinamento, e os próprios advogados do Hélio, como eu já citei, o Evaristo de Moraes, o Sobral, eles atuaram muito para que o confinamento terminasse, e o Hélio fosse solto. Então, eu pesquisei as páginas da Tribuna ali, então tem várias delas, várias capas ali, em que a Tribuna fica ali publicando textos ali favoráveis ao Hélio, de entidades do jornalismo, de OAB, né, entidades civis ali que levantassem voz contra aquela injustiça. E essa pressão acabou dando certo, na medida em que o governo acabou cedendo e decidiu tirar o Hélio de Fernando de Noronha, só que tomou uma decisão de prorrogar o confinamento por mais 30 dias. E aí mandaram o Hélio de Fernando de Noronha para Pirassununga, porque Pirassununga tinha ali uma base do Exército e da Aeronáutica, e ele estaria ali isolado da mesma forma, numa cidade pequena, que na época, em 1967, deveria ter o quê? Uns 40 mil habitantes, alguma coisa assim, uma cidade pacata do interior, em que o Hélio ia ficar ali sossegado. E assim o Hélio chegou em Pirassununga, que é a minha cidade, eu tinha 5 anos na época, e aí o que aconteceu foi o que eu disse agora há pouco, né? O Hélio chegou e virou celebridade, as pessoas iam na praça, ele saía, ele ficou hospedado no hotel, nem que ele ficou preso no quartel, nada, ele ficou hospedado no hotel, o governo pagando a conta, hospedaram ele no melhor hotel da cidade, que era um hotel modesto, mas era o melhor da cidade, com escolta, né, ele tinha escolta, ele tinha lá motorista do exército e tudo mais, e o Hélio acordava de manhã e ia para a praça, sentar na praça central da cidade, como muita gente faz no interior, né. E aí o Hélio era cercado imediatamente por dezenas de pessoas, principalmente estudantes, que tinha uma escola na praça, uma escola muito grande, tradicional, e os estudantes, sabendo da situação, da história do Hélio, saíam da escola e iam para lá conversar com ele. Então, é isso que eu chamo de reviravolta, né? Quer dizer, um cara que estava isolado lá numa ilha deserta, de repente vai para o interior da cidade, vai para Pirassununga, e acaba... Uma celebridade. E aí é que eu fui atrás das histórias, as histórias são incríveis, porque, assim, essas famílias adotaram o Hélio, né? Ele era disputado para almoçar na casa das pessoas, para almoçar, para jantar. Aí levaram ele para o clube, tinha um clube tradicional na cidade, ele ia para o clube, tinha baile, ele ia no baile. Eu até descobri depois que eu já tinha feito já o documentário, não cabia, mas não dava para incluir, mas é uma história bastante interessante. Ele chegou a dar o pontapé inicial numa partida de futebol, que o clube da cidade queria atrair público, queria vender mais ingressos e tal, e aí chamaram ele para dar pontapé inicial, assim, num jogo de futebol, uma coisa que só quem faz isso é o famoso celebridade mesmo, né? Então, essa é a matéria-prima da história, né? Me interessou muito essa forma como as pessoas, como aqueles moradores pacatos de uma cidade tranquila, adotaram o Hélio a despeito do que o regime militar imaginava, né? Que ele deveria estar ali como preso político isolado, sem contato com ninguém, né? Mário, a gente está chegando no final, eu queria que você desse as suas palavras finais sobre, enfim, sobre essa batalha de fazer um documentário, que afinal também, e onde é que as pessoas podem assistir seu documentário, deixa aí teu canal, enfim, para a gente conhecer um pouquinho. Tá bom. E já te agradeço, né? Já te agradecendo. Não, eu fico muito feliz e assim, cheio de orgulho, falei demais até sobre a história, mas de fazer uma condução com uma abordagem bem personalista mesmo, em que eu me coloquei como narrador na história, né, falando do Hélio com a minha visão,
falando da maneira como eu o conheci, como ele abriu as portas da casa dele para mim, contando do livro dele, porque daí o que aconteceu? Aquele livro que ele começou a escrever em Fernando de Noronha, ele acabou prolongando a história em Pirassununga e citando o nome de pessoas com quem ele se encontrava em Pirassununga. E eu fui atrás dessas pessoas que foram citadas no livro, né? E o Hélio me mandou um livro quando eu soube que eu era de Pirassununga, e eu peguei esse livro e usei, né? Tenho muito carinho, porque é um livro que não foi publicado, não saiu nas livrarias, a censura impediu. E o desafio grande, assim, claro, não tem muito nem o que dizer, todo mundo pode imaginar o que é conseguir fazer um documentário, um filme, um audiovisual sem grana, né? Eu fiz com a ajuda de pessoas que são muito queridas minhas, que acabam trabalhando como meus parceiros, assim, por amor ao documentário, ao audiovisual, né? Então, eu consegui apoio de gente que topou fazer na raça ali, para fazer a captação de imagens, para fazer edição. Lá no Rio de Janeiro, consegui apoio da Academia Internacional de Cinema, que é uma escola para cineastas, e conseguiram equipamento para mim, quando eu fui para o Rio gravar o depoimento do Hélio. Então, isso foi com muito amor, né? E o Hélio, né? O Hélio, por si só, foi um desafio muito grande, porque o Hélio, ele é muito reservado, é uma figura muito fechada, não quer publicidade, então, desde o início, ele não queria dar o depoimento. Eu demorei 4 anos para conseguir que o Hélio me aceitasse. Então, eu tive na casa dele no início, eu consegui que ele abrisse as portas para mim, mas ele só me recebeu e não quis gravar o depoimento. Só 4 anos depois é que ele aceitou fazer a gravação, né? E aí, quando ele aceitou, eu fui correndo para o Rio, paguei passagem no meu bolso, fui atrás, porque eu achei que era realmente um documento histórico que eu não poderia perder. E um detalhe, né? Eu sempre fui muito preocupado em que o Hélio permanecesse vivo ao longo do tempo, né? Porque você imagina que é uma pessoa de 100 anos, com uma saúde frágil, você sabe que pode morrer a qualquer momento. A gente pode morrer, para morrer basta estar vivo, né? E eu sempre rezando, falando, nossa, o Hélio tem que se manter ali saudável, ali, né? Para receber aquela homenagem nos 100 anos e tal, e quando tiver pronto o documentário, que ele possa assistir. E aí foi o que aconteceu, né? Eu fiquei feliz que ele continua vivo, lúcido, com uma energia absolutamente fantástica, uma memória inacreditável, prodigiosa, a memória dele, e continua escrevendo no Facebook diariamente, todos os dias publica seus textos no Facebook, e felizmente me permitiu, né, me proporcionou que eu pudesse contar essa história, que eu repito, né, me orgulha muito, tenho muito orgulho de poder falar de um jornalista que é uma referência para a nossa história do jornalismo, e falar de um período obscuro ainda, né, que é a ditadura, com uma história muito interessante, né, modéstia à parte, eu posso chamar de uma história muito interessante e praticamente desconhecida, né, então acho que eu fui feliz com essa história e agradeço muito se as pessoas puderem assistir o documentário, está lá no meu canal Lucadocs, no YouTube, assistam, se inscrevam, que é importante também para dar uma força, né? E, enfim, comentem, eu estou sempre à disposição para interagir com quem quiser. E obrigado, Niobe, obrigado, Daniel, adorei participar. Obrigada, Mário, Saravá, super importante a sua entrevista para a gente, tem muito a ver com o canal, com a importância que a gente dá para memória, né? Enfim, de fatos relevantes, e que, enfim, todos os fatos contribuem para o resultado que a gente está vendo nesse país, né? Nada acontece fora de um contexto temporal, geográfico, enfim.
Então, eu queria te agradecer, convidar, dizer que você está sempre bem-vindo aqui no canal e convidar todo mundo a assinar o canal Jogo de Damas JDD. Não deixe de contribuir, vamos ajudar os canais independentes e progressistas. Assinem, comentem, divulguem, compartilhem, enfim, tudo que você puder fazer pelo canal, não custa nada, é de graça. Enfim, você só vai estar ajudando a gente. Queria lembrar também, em fevereiro vai ter o nosso sorteio dos 3 livros da Cotter, nossa apoiadora, A Saída pela Esquerda, do Milton Alves, Comunicação Política, do Leonardo Stolpe e do Salvio Niencotter, e Racismo e Relações Sociais Brasileiras, do Danilo Espíndola Catalano. Gente, saravá, até a outra semana, obrigada pela companhia. O canal do Mário Rezende é Ducadox, tá? No YouTube, não deixe de assinar também. Saravá. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sadina